Teve uma época que eu passava facilmente aí umas 4 horas criando conteúdo para o Instagram. Então você imagina a frustração que era quando um conteúdo desse não ia bem, né? Para quem não empreende ou não trabalha com isso, pode parecer até algo meio bobo. Mas a verdade é que criar conteúdo mexe com a gente, porque foi feito para mexer com a gente. As plataformas foram criadas num mecanismo de gatilho e recompensa. Então cada like, cada seguidor, cada comentário traz ali consigo uma dosezinha de dopamina, uma dose de prazer, da mesma forma que a ausência deles nos afeta também. E é por isso que se a gente que empreende cria conteúdo com muito apego emocional, uma hora essa conta não vai fechar e esse processo não vai ser sustentável. A frustração e o desgaste contínuo vão te fazer desistir em algum momento. Por isso eu quero trazer hoje que existem outras formas de criar, com resultados, sem tanto peso emocional, e nós vamos falar disso nesse episódio. Então eu vou trazer algumas pesquisas, alguns autores para a gente refletir acerca desse tópico, que para quem empreende não tem como fugir. Então vamos lá? Antes de começar, eu queria alinhar as expectativas aqui com vocês sobre algo que todo mundo que empreende quer, mas que poucas pessoas entendem de fato o que significa, que é a tal da constância. Primeiro a gente tem que entender que constância não significa fazer algo todo dia. Ou seja, quando a gente fala da constância na produção de conteúdo, não significa que você tem que postar todo dia, postar várias vezes ao dia, fazer 1 milhão de stories, nada disso. Inclusive, o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, tem uma fala importante sobre isso, sobre a quantidade de posts. Então eu vou citar aqui o que ele falou quando ele é perguntado sobre quantas vezes devemos postar. Então abre aspas. Eu quero que você saiba que você deve priorizar a qualidade em vez da quantidade, mas em geral, postar mais vai ajudar. Quanto mais você posta, mais pessoas você vai alcançar e mais seu número de seguidores vai crescer ao longo do tempo. Mas isso não quer dizer que você tem que entrar num burnout, obviamente. Dito isso, se você posta com pouca frequência, atualmente, e está pensando em postar muito mais, ir, por exemplo, de 1 a 2 vezes por semana para 5 ou 6 vezes por dia, você corre o risco de alienar as pessoas que te seguem com diferentes tipos de expectativas. Fecha aspas. Então, o que a gente pode objetivamente tirar dessa fala dele? Primeiro, ele diz que sim, criar com qualidade é melhor do que quantidade. Ou seja, se é para postar mais, mas sem nenhuma estratégia, sair postando fotos sem contexto nenhum e fazer um conteúdo de mediano para baixo, é melhor nem fazer, porque acaba sendo uma perda de tempo. Ao mesmo tempo, ele diz que sim, a quantidade vai te ajudar a alcançar mais pessoas. No entanto, eu quero fazer uma ressalva aqui, que há vários relatórios de mídias sociais já trouxeram ali ao longo do tempo. Postar mais vai sim aumentar o seu alcance médio, mas esses relatórios também nos trazem uma informação importante da relação entre alcance e engajamento. Contas que postam mais, ou seja, que trazem um maior volume de posts, às vezes mais de 1, 2, 3 posts por dia, apesar de alcançarem mais pessoas, alcançarem um público maior, elas têm geralmente um engajamento menor por post. Esses estudos mostram pra gente basicamente que, ao mesmo tempo que o alcance aumenta, o engajamento também diminui um pouco. O que nos traz para o terceiro ponto, que é o que o Mosseri fala, que se você posta numa quantidade menor e começa a postar muito mais, você corre o risco de alienar as pessoas que te seguem. Ou seja, em vez das pessoas olharem para o seu post e verem como algo bem-vindo, uma novidade, elas podem ir aos poucos, se a quantidade for muita, ficar de saco cheio. Ou seja, trazendo para a realidade dos pequenos negócios, mas não necessariamente é melhor. Postar sem um objetivo em mente pode muito mais saturar a sua audiência do que te trazer algum resultado efetivo. Ao mesmo tempo que pode te levar a um desgaste produtivo muito grande, ainda mais se você empreende sozinha. E outro ponto que eu queria trazer sobre constância é que, em primeiro lugar, você tem que ser constante com o seu negócio, não só com o seu Instagram. O seu perfil no Instagram é parte do seu negócio, não é ele inteiro. Parece algo óbvio, mas eu vejo muitos pequenos empreendedores caindo nessa armadilha. E fazer essa diferenciação pode tirar um enorme peso das suas costas. Então hoje, o ideal, em termos de constância, é você definir uma frequência realista para você, tendo em mente que depois você pode até mudar isso, aumentar essa frequência. Talvez para você seja melhor começar com 2 conteúdos por semana.
Era isso que eu dava conta quando eu trabalhava sozinha na Flui. E eu segui nesse ritmo até conseguir de fato delegar essa atividade. A questão é que tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos, e isso tem menos a ver com capacidade do que com ritmo de produção. Então a questão é se conscientizar do seu ritmo possível nesse momento e tentar manter uma constância dentro dele. E aí você pode até pensar, nossa, mas a constância que eu consigo hoje é muito menos do que eu gostaria. E talvez seja mesmo. Mas se ela for sustentável a longo prazo, ela vai funcionar, e é isso que importa, até que você consiga delegar, por exemplo, essa tarefa. Dito isso, vamos ao segundo ponto, que é: seu conteúdo precisa de processos, não só de inspiração. A segunda chave para criar conteúdo sem surtar é ter processos. É óbvio que é muito bom criar quando a gente está inspirada, mas depender só da inspiração, ainda mais quando a gente tem uma empresa, pode ser uma armadilha. Criar conteúdo sem processos, assim, fazendo uma analogia, é basicamente como cozinhar algo que você nunca cozinhou sem nenhuma receita. Você pode até acertar às vezes, mas a chance daquilo desandar aumentam bastante. Por isso, o que me ajuda e o que eu insisto e falo tanto para as minhas alunas é que a gente tenha uma rotina de criação por etapas. E aí, para usar um inglês tradicional do marketing, né, para variar, é o que se chama por aí de batching content, que é basicamente você fazer sua produção em lotes, sendo cada lote uma etapa. Então, por exemplo, em vez de você separar um dia inteiro para fazer tudo que é relacionado ao conteúdo, pesquisar referências, tirar fotos, criar legendas, programar os posts. Coisa que, vamos combinar que se você reservar um dia para fazer todas essas etapas, não vai rolar, né? Então é mais produtivo e menos cansativo a gente dividir. Então você reserva um dia do seu mês, algumas horas ali daquele dia, só para fazer pesquisa de referências. Entra no Pinterest, no Instagram de concorrentes, no Instagram de marcas que você admira, fica rolando o feed, dá uma olhada nos seus livros, vê o que você tá a fim de produzir. Cria ali seu banco de ideias. Essa pode ser inclusive uma tarefa mensal, não precisa nem ser algo semanal. Depois você reserva um momento só para fazer suas fotos e vídeos, um dia de shooting. Inglês de novo, odeio. Mas basicamente para você registrar seus produtos e transformar em imagens todas as ideias, né? Até para criar um banco de imagens, que isso pode facilitar bastante sua produção dali para frente. E aí, outro momento, talvez aí quinzenal ou semanal, para criar o conteúdo de fato. Escrever os textos, escrever as legendas, juntar eles com as imagens, é a parte mais trabalhosa do processo. Mas que se você já tem as outras etapas adiantadas, já ajuda demais. E por fim, um dia ali para rapidinho, meia hora, programar todos os posts, para que você não tenha que parar no meio do seu dia para ir lá e postar. Porque isso parece que não, mas demanda muito tempo. Esse processo de produção em lotes, ele pode ser tanto utilizado para uma empresa de uma pessoa só, quanto para equipes de marketing maiores, que ele economiza tempo, reduz estresse, torna a produção muito mais valiosa, de qualidade, e ao mesmo tempo traz mais previsibilidade para sua rotina. Então é uma coisa muito boa de se fazer. E sinceramente, gente, conhecendo a rotina de quem empreende, eu acredito que fazer em lotes é uma das únicas formas de criar conteúdo de maneira sustentável hoje em dia. Inclusive, falando sobre processos, né, de criação de conteúdo, como a gente mostrou desse processo de criação em lotes, é muito importante você sistematizar os processos que existem na sua empresa, e criar conteúdo é um deles. Porque você tendo um sistema de como acontecem essas coisas, você consegue futuramente delegar essa produção sem perder a qualidade. O que acontece muito, que eu vejo com pequenos negócios que delegam suas atividades, é que ao delegar, parece que realmente a marca mudou completamente. Isso acontece com marcas que não têm processos bem definidos. Porque ao delegar, a pessoa que você contratou vai fazer do jeito que ela acha que é para fazer, se ela não receber um processo documentado. Agora, se você tem um modo de produção, você consegue depois passar para a pessoa que você vai delegar como fazer aquilo. E ela vai conseguir fazer daquela forma que você faz, sem que perca a qualidade. Isso não vale só para produção de conteúdo, não. Vale para tudo na sua empresa. Desde o modo de embalar o produto até o modo de criar ele, tudo. Então, quando você tem processos, essa parte de delegar a produção de conteúdo se torna muito mais fácil. E eu recomendo que você coloque no seu planejamento para delegar essa produção. Principalmente se você é um perfil de empreendedor que não é
creator, né? Em inglês de novo. Que não é focado na criação de conteúdo. O seu negócio não é sobre isso. Se o seu negócio não é sobre isso, você tem que estar ali em outras tarefas, na área estratégica do seu negócio, na área criativa dele. Acompanhando, claro, a parte de produção de conteúdo, mas não se dedicando somente a ela. Então coloca já no seu planejamento anual, no planejamento do próximo semestre, que você quer delegar essa tarefa. Já começa a estruturar seus processos para conseguir de fato ir caminhando para que isso aconteça. Porque para o seu negócio continuar vivo, ele depende disso também. Que você não fique com todas as áreas do negócio centralizadas em você. Então coloca no seu planejamento, confia em mim. Eu só consegui delegar essa atividade quando eu coloquei lá o papelzinho como objetivo no meu planejamento estratégico. Faz isso também. Lição de casa. E aí a gente entra num terceiro ponto sobre como criar conteúdo com constância. E eu acho que nem tanta gente fala e que é muito necessário da gente falar que criar conteúdo exige muita energia mental. Assim como qualquer atividade criativa, criar é um movimento de colocar para fora. E se você só coloca as coisas para fora e nunca se nutre colocando a criatividade também para dentro, é óbvio que em algum momento você vai ficar drenada. E aqui eu quero trazer um trecho desse livro aqui, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela fala algo muito interessante num subcapítulo que chama Enchendo o Poço. Abre aspas novamente. A arte é um sistema que usa imagens. A fim de criar, nós extraímos ideias de um poço interior. Esse poço interior, um reservatório artístico, é, em seu estado ideal, como um lago cheio de trutas. Temos peixes grandes, pequenos, gordos, magros, uma abundância de peixes artísticos para pescar e comer. Como artistas, é importante entender que precisamos manter esse ecossistema. Se não dermos a ele a devida atenção e cuidado, nosso poço pode acabar esgotado, estagnado ou bloqueado. Qualquer obra de arte que exija tempo e esforço extrai bastante do nosso poço artístico. E se tirarmos água ou peixe demais, nos sobram poucas reservas. Nosso trabalho seca e ficamos sem saber o porquê. Justamente agora, quando tudo fluía tão bem, a verdade é que o trabalho pode secar justamente por estar indo muito bem. Como artistas, precisamos cuidar da nossa nutrição. Temos que estar alertas o bastante para conscientemente reabastecer nossos recursos criativos à medida que os utilizamos, renovando a população do lago de trutas, por assim dizer. Chama esse processo de encher o poço. Legal, né? Faz tempo que eu queria falar sobre esse assunto, finalmente aconteceu nesse vídeo. Gente, basicamente o que a Julia Cameron diz aqui se aplica a todo mundo que trabalha de alguma forma com criatividade, não necessariamente criando conteúdo, mas criando qualquer coisa que seja. Com um lago seco, você dificilmente vai conseguir produzir alguma coisa de qualidade. Nutrir-se aqui não é um luxo, não é uma opção, é uma necessidade. Por nutrir-se, o que a gente entende? Buscar referências, consumir arte, consumir um pouco daquilo que você quer criar. No caso, conteúdo também. Mas não só conteúdo de internet. Saiam dessa, não fica vendo conteúdo só na internet. Voltem para os livros, vamos ver blogs, vamos ver vídeos. Quanto mais diversas forem as suas referências, mais qualidade vai ter a sua produção. Eu juro que eu tô terminando, não quero que fique muito longo, mas é um papo que é importante a gente ter. E o quarto ponto aqui, a gente já vai indo para um lado mais técnico, que é basicamente você entender qual é o papel do conteúdo no seu negócio. Você tá criando conteúdo para quê? É só para ter like? É só para ter comentários? Ou é para gerar uma sustentabilidade financeira no seu negócio? Você já parou para pensar qual é o caminho daquela pessoa que visita seu perfil até o momento em que ela vai comprar? Qual é o caminho que o seu seguidor percorre depois do like que ele dá no seu conteúdo? O que acontece depois que ele comenta? O que acontece depois que ele responde uma caixinha? Qual que é o próximo passo que você quer que ele dê? É muito importante que você saiba isso. E se você ainda não parou para pensar nisso, começa agora. Se você não sabe responder isso ainda, é porque provavelmente você está produzindo conteúdo sem estratégia. E sem estratégia, o conteúdo vai virar só uma tarefa a mais no seu dia, porque ele não vai trazer o resultado que você espera, porque você nem está esperando algum resultado. O conteúdo, aquele post que vai para o seu feed, ele não é um fim, ele é um meio de atrair, um meio de educar, de conscientizar, de gerar desejo, de levar a sua audiência para comprar de você, para te contratar de fato.
Isso quer dizer que o seu conteúdo, aquele post que você coloca no seu feed, tem que estar alinhado com o seu funil de vendas. Ou seja, com a jornada que transforma alguém desconhecido, alguém que não conhece a sua marca, em um cliente. Hoje, seu conteúdo está ajudando o seu seguidor a entender o que você vende? Está ajudando ele a sentir vontade de comprar aquilo que você vende? Está levando ele para o seu site ou para um outro canal de vendas? O conteúdo, gente, ele é a pontinha do iceberg. E muitas vezes a falta de vendas não é necessariamente um problema do conteúdo em si. E sim, era um problema de continuidade. Ou seja, o conteúdo não encaminhava o seguidor para um site. E se encaminhava, o site estava todo confuso e complexo de comprar. Ou encaminhava direto para um WhatsApp e aí a pessoa vai falar, mas o que eu mando? Percebe? A gente tem muitas lacunas na jornada do consumidor e o conteúdo é só o início dessa jornada. Mas a gente tem que pensar nela toda. Então é importante que você entenda o papel do conteúdo no seu negócio para que ele faça sentido na sua vida. Senão vai parecer só mais uma tarefa que come tempo e que não te deixa fazer mais nada de importante. E por último, talvez mais importante para a gente criar conteúdo com constância, sem surtar, é a gente se capacitar. A criação de conteúdo, ela não é tão intuitiva quanto ela parece. A gente acaba achando que é muito fácil porque a gente tá com o celular na mão, todas as ferramentas ali à nossa disposição, um Canva, basicamente é fácil escrever uma legenda, mas não é muito assim. É aquele negócio, a gente não sabe cozinhar só porque tem panela em casa, né? Do mesmo jeito, a gente não aprende a criar conteúdo só porque abriu um perfil no Instagram. Produção de conteúdo é algo que evolui todos os dias. Para você ficar bom, você tem que praticar. Talvez você não comece tão bom quanto você gostaria, e tudo bem, é normal. Eu vejo conteúdo de 8 anos atrás que eu criei, eu fico, nossa senhora, não dá. Mas eu precisei criar aqueles posts para hoje fazer posts que muitas pessoas gostam e conteúdos que as pessoas param para ver. E tem a questão também que o conteúdo e a forma de criar ele muda. Todos os dias, é um negócio maluco. Os formatos mudam, o jeito da gente se comunicar muda, o que as pessoas gostam de assistir muda, o algoritmo muda. Então, se a gente quer manter os nossos negócios, as nossas empresas, por mais pequenas que sejam, relevantes no meio digital, a gente vai ter que acompanhar essas mudanças, não tem jeito, não. Isso não significa que a gente tem que seguir o hype de tudo. Significa que a gente tem que, no mínimo, entender as bases do marketing de conteúdo. Como atrair, como engajar, como qualificar, como vender. Como criar uma jornada que começa no conteúdo, mas leve o cliente para venda. Se você empreende sozinha, isso é ainda mais importante. Porque é você quem faz tudo na sua marca. Então você precisa ter um entendimento dessa área tão necessária para o seu negócio funcionar. Da mesma forma que é importante, aos poucos, você se capacitar sobre finanças, branding, estratégias de venda, gestão e planejamento. A capacitação, ela é fundamental para qualquer pessoa que tem um negócio. E não é fazer um curso e parou. É um processo, é um movimento que é contínuo. E que não se resume, claro, só a cursos, mas livros, experiências, estudar e se capacitar, entender mais sobre negócios, empresas, comunicação e marketing é uma forma de cuidar do seu negócio e de cuidar do que você está criando também. E também é uma forma da gente sair da lógica da culpa, de não sei o que postar, eu não entendo nada, eu não sei sobre isso, e ir para a lógica da responsabilidade. E começar a agir na direção das soluções. Bom, eu não sei sobre isso, então eu vou estudar a respeito disso. Vou ler um livro, vou ler um artigo, vou fazer uma formação. Tem muita coisa gratuita na internet que dá pra gente aprender pra caramba já é um primeiro passo. E a boa notícia é que tudo isso é aprendível. Você pode aprender sobre isso. Você não precisa ser uma publicitária, um especialista em marketing, nada disso para criar conteúdo. Mas você precisa ter um método, ter clareza, ter estratégia, ter objetivos. A qualidade também você vai adquirindo ao longo do tempo. Já aproveitando para fazer meu merchan, né, que meus cursos são muito bons. Saibam que vocês podem contar com a Flui nesse processo. Só ver no nosso site tem um monte de cursos e treinamentos maravilhosos nesse sentido. Quem fez pode confirmar o que eu tô dizendo. Mas basicamente é isso. Conteúdo não é tudo, mas é muito importante sim. E vai ser cada vez mais. Desde que você saiba o que você está criando e por que você está criando. E que você também não deixe que uma rede social seja maior do que o seu negócio.
Postar não é nem deve ser a atividade central da sua empresa, mas é sim uma ponte poderosa entre o seu trabalho e as pessoas que precisam dele. Então, se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal. Ai, tô adorando essa fase de youtuber de falar isso. Porque aqui a gente vai falar muito sobre marketing, gestão e empreendedorismo, que são os temas da Flui. E agora eu quero saber de você, eu quero que você me conte. Qual é a sua maior dificuldade de criar conteúdo? Me conta nos comentários que eu vou responder um a um pra gente continuar essa conversa. É isso. Quem tiver sugestão de tema para os próximos episódios, deixa no comentário também. E eu vejo vocês logo logo. Um beijo.